quero vos falar desta palavra, que é a palavra de salvação. Esta palavra, a palavra que transforma o ser humano, ela tira o homem do pecado e transforma para, aleluia, um ser espiritual. Ela transforma para um ser espiritual e que venha viver a palavra de Deus. Nós estamos aqui justamente para falar que Ele salva. Está no livro de João, capítulo 14, verso 6. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Estamos justamente, aleluia, falando que Ele vai vir por esta terra. Eu quero vos ler uma palavra nesta manhã. Uma palavra, aleluia, que venha ficar para o teu entendimento. Porque os dias estão próximos. Os dias estão findando em cima desta terra. A Bíblia diz em João 15, no verso, aleluia, 5, que sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos dele. Nós precisamos desse Senhor Jesus. Porque Ele é o autor da nossa vida. Foi Ele que nos fez. Então devemos a Ele, aleluia, uma santidade. Devemos a Ele, louvado e exaltado é o nome santo do Senhor Jesus, que andamos em retidão, porque Ele fez o homem justamente para o adorar. Ele fez o homem sua imagem e semelhança. Ele fez o homem, Ele deu fôlego de vida. Mas o homem, com a sua prepotência e sua arrogância, o homem, ele mudou os seus entendimentos. O homem, ele mudou o seu coração. Hoje, o homem, o ser humano, ele vive, aleluia, para os seus projetos. Ele vive, aleluia, para os seus deleites. A Bíblia fala no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, aleluia, que haveria tempos de homens presunçosos, avarentos, gananciosos, aleluia, homens de todo tipo de natureza, amante do dinheiro mais do que de Deus. Mas eu quero te dizer nesta manhã que há um que vive e reina, aleluia, e há um juiz que está nos céus, e esse juiz, aleluia, ele vai julgar toda a terra, e vai vir o tempo em que o juízo vai vir sobre esta terra. Então eu quero te dizer que a Bíblia, ela diz que temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto, porque os tempos estão findando. A Bíblia, ela é clara em vos dizer, e eu quero ler para você nesta manhã, aleluia, que havia 10 homens doentes leprosos. Esses 10 homens andavam fora da cidade, porque era uma doença que não podia ficar e viver dentro da cidade. E esta doença era contagiosa, e estes homens viviam fora da cidade. 10 homens cheios de chagas, cheios de lepras, o corpo todo ferido. E um dia Jesus está vindo, e estes homens o encontraram, e eles se prostraram diante do Senhor Jesus, e Jesus o curou. Eles falaram que queriam ser limpos, e Jesus falou: ide e mostrai ao sacerdote. E quando aqueles homens, eles acabam de dar as costas, eles se tornam limpos, curados da sua lepra. E ao caminhar, um daqueles, ele olha para si, para o seu corpo, e vê que está sarado. E ele volta para agradecer ao Senhor Jesus. Ele volta para agradecer o feito que Deus tinha feito na vida dele.
E Jesus olha para ele e fala: não foram 10 que estavam doentes? Cadê os 9? Só você veio para dar glória a Deus e agradecer. E ele falou: só eu, Senhor. Jesus olha para ele e fala: vai, e a tua fé te salvou. E desta forma é o que eu quero te falar. Enquanto o ser humano, aleluia, ele entender que ele não precisa de Deus, ele não vai vir até os pés do Senhor Jesus. Enquanto ele olhar para ele e achar que ele tem condições, tanto física como financeira, ele não vai olhar para Deus. Quanto homem ele olhar para ele e olhar para tudo que ele tem construído e olhar para todas as obras das mãos dele, ele não vai olhar para Jesus Cristo, de jeito nenhum. Mas quando ele se encontrar no leito da enfermidade, ele se encontrar miseravelmente na doença, ele entender que ele não é nada sem Deus, ele vai querer, ele vai correr para os pés do Senhor Jesus, ele vai clamar para Deus, porque a Bíblia diz que Jesus, ele veio para salvar os que haviam perdido. Ele veio como médico para os doentes que precisavam, estão necessitando. A prepotência e a arrogância, aleluia, ela não deixa o ser humano chegar perto de Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, aleluia, a Bíblia diz que o Senhor Deus, ele fala: eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, e tenho os meus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Aleluia, a todo tempo e a todo instante o Senhor Deus, ele está presente, ele está, aleluia, com os olhos para toda a terra. Mas o coração do homem se tornou um coração duro, um coração de pedra, que não olha mais para Deus, não enxerga mais o seu Criador, não vê mais a sua beneficência na qual ele tem dado, de fazer o homem. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo 1, 26, ele juntou toda a terra e fez o homem, lhe soprou nas suas narizes, ele fez o homem e ele deu vida. Esse próprio homem está se levantando, a sua arrogância, a sua prepotência, a Bíblia fala que tem chegado, tem subido, e Deus está olhando dos altos céus. A Bíblia diz, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 11, que essa arrogância e essa prepotência, eles se juntaram para fazer uma torre, aleluia, querendo chegar aos céus. E Deus, ele olha para aquilo e fala: agora vai parar com isso, porque eu vou os separar em cima da terra. E assim Deus o fez. Ele está no controle de tudo, ele não saiu do controle. A Bíblia diz que ele vai vir sobre esta terra, buscar um povo lavado e remido, aqueles que estão fazendo a vontade dele, aqueles que estão, aleluia, fazendo tudo aquilo que atrai ao Senhor Jesus, fugindo do pecado, fugindo, aleluia, de todo tipo de coisas mais em cima desta terra, fugindo, aleluia, de toda a ação que leva o homem à morte. Romanos 8, 23, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E ele veio matar, ele veio roubar e ele veio destruir. A Bíblia diz em João 10:10, em João 10:10, muitos, aleluias, olham, dá risada, mas foi assim que Noé pregava. Noé estava pregando e falando: olha, eu estou fazendo este barquinho, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 6. Eu estou fazendo este barquinho, aleluia, mas é porque o meu Deus falou que vai mandar chuva sobre esta terra. E ele falou: Noé, constrói esse barquinho para tu e para tua família, filho, porque eu quero te salvar. E é isso que eu vos estou falando com vocês. Noé estava falando, aleluia, arrependei-vos, porque o meu Deus vai mandar água sobre essa terra.
Ninguém deu ouvido a Noé. Mas a Bíblia diz